Doutor, eh, desse aparelho, o que a pessoa precisa fazer para ela se adaptar? Há algo que precisa ser feito? Do CPAP? Isso, porque não deve ser fácil, como você mesmo falou, né? Para a pessoa se adaptar a um aparelho auditivo, por mais que ela saiba que é benefício para ela, que ela vai ouvir melhor com o aparelho, mas incomoda. Uhum. Até acostumar, como óculos. Sim, sim. Incomoda. É um processo. Aparece, depois você nem sente que você está mais de óculos, ou se você tira o óculos, até você diz, opa, tem alguma coisa errada comigo. Uhum. Tô sem o óculos. A pessoa vai acostumar. E esse aparelho? Tal como o aparelho auditivo, o óculos ou mesmo o CPAP, primeiro a pessoa tem que querer. Tem que querer, tem que entender o que está acontecendo com ela. Né? Que ele é importante. Que é importante. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa vem consultar, tanto o homem quanto a mulher, muitas vezes vem consultar o casal. E a pessoa que vai ser consultada, eu pergunto para ela, o que está acontecendo contigo? A pessoa responde, comigo não está acontecendo nada. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Né? Aí quem está acompanhando o cônjuge diz assim, não, eu vim aqui porque ele ou ela parece que se afoga à noite, doutor. Parece que vai morrer. Né? Mas o paciente não tem essa consciência. Para ele não, para ele dorme a noite inteira, para ele tá bom. Isso é coisa da cabeça dele, é coisa da cabeça dela, porque eu durmo bem. Então, primeiro é essa consciência, fazer os exames e ver, não, você tem um distúrbio do sono. Você tem uma apneia, grau leve, moderada ou grave. E isso, ao longo do tempo, pode acontecer isso ou aquilo. Então, essa consciência. Primeiro, querer. Né? Não adianta que o outro queira. Não adianta que alguém que tem perda auditiva, que o outro queira que você use o aparelho auditivo. Porque possivelmente quem vai usar é a gaveta. A pessoa até adquire o equipamento, o aparelho, mas quem usa é a gaveta. Acaba não se adaptando. Primeira coisa é querer usar. Então, com relação ao ronco, é esclarecer essas situações todas e depois ir para o aparelho, para o CPAP, que é essa terapia do sono, que ele nada mais é do que um gerador de pressão de ar, que vai fazer com que quando a pessoa inspira, não deixe que as estruturas fechem, mantenha uma coluna de ar abrindo a garganta. Eu gosto, como eu trouxe para vocês anteriormente, eu gosto muito de imagens analógicas. Então vocês já devem ter visto por aí, nos postos de gasolina, por aí, aquele boneco que fica com os braços erguidos e a cabeça mexendo. Por que acontece aquilo? O ar. Porque tem um ar, né? Tem um ventilador embaixo que mantém aquele boneco em pé. Se eu desligo o ventilador, o boneco cai. O CPAP é a mesma coisa, é mais ou menos semelhante a isso. Então, é adaptado, às vezes na boca e no nariz, ou às vezes só no nariz, uma pressão que faz com que essa garganta ela fique inflada. Ela fica aberta. E quando você relaxa, ela não desaba, como o boneco lá. Só que os aparelhos foram evoluindo de tal forma que quando a pessoa expira, ou seja, ela solta o ar, o aparelho deixa de mandar. Porque a adaptação era ruim, difícil, quando o aparelho era pressão única, ele só mandava a pressão. Então, quando a pessoa soltava o ar, tinha um obstáculo. Aí ele dava a sensação que estava se afogando. Agora os aparelhos eles são automáticos e quando a pessoa expira, ele entende que tem uma força contrária e o aparelho relaxa e abre o canal e a pessoa solta o ar. Quando ele inspira, que é onde dá a apneia, ele joga a pressão. Então ele fica esse jogo. O aparelho ele fica fazendo esse movimento para você. Quando você solta o ar, ele relaxa. Quando você vai inspirar, ele faz a pressão. E existe um processo de adaptação, claro, né? Que a pessoa tem que primeiro querer, e o aparelho ele é automático, então hoje em dia os aparelhos eles estão mais fácil a adaptação. Né? Mas essa questão de a pessoa entender, ter a consciência corporal de que precisa. Porque, não sei se vocês percebem, não sei se vocês têm isso, eu tenho muito isso, mas muitas vezes a gente se sente meio super-homem, né?
que isso não acontece comigo, que isso vai acontecer com o outro, não, ou isso é para o futuro. Homem de aço. Peito Não, de aço. eu sou muito novo ainda, eu tenho muito por viver, isso é lá mais para frente, quem sabe no futuro, e vou precisar disso, mas agora não, doutor, agora eu não preciso. Então essa sensação que nós temos isso, né, que nós não precisamos. Então é trazer essa consciência, né, de que não, que isso vai acontecendo em acima dos 40 anos de idade, eu tenho pacientes que com 40 anos de idade, com 50, né, ontem eu recebi fiquei muito feliz, ontem recebi um retorno de uma senhora e que eu achei que ela ia ter dificuldade na adaptação. Dificuldade na adaptação. Foi o contrário. Ela começou a se sentir tão bem e ela me trouxe daí o relatório, que o aparelho dá o relatório, né? Uhum. Tem aplicativos também no celular que vai controlando esse dia a dia. Ela usou o aparelho todas as noites, desde a primeira noite, com uma porcentagem de efetividade acima de 80%. Em vedação da máscara, em apneia. Ela tinha 40 apneia por hora, foi a 0,7 apneia por hora, zerou praticamente. A ausência do ronco, se adaptou perfeitamente. Essa questão, doutor, que você falou do leve, moderado e grave. O que seria um leve, um moderado e um grave? Pelo jeito, 40... É grave. É grave. Então, é o número de eventos que ocorre durante a hora. Então, 5 eventos por hora, nós podemos considerar normal. Todos nós, normais, que não tenham problema nenhum, vai fazer algum grau de apneia no sono mais profundo. Tá. Faz um engasgo, faz um ressonar, ronca. Isso é uma coisa que eu diria quase que é uma característica humana, né? Do relaxamento. Então o ronco não quer dizer que esteja tudo errado. Não. Às vezes o ronco, você vai fazer a polissonografia, você tem uma apneia leve, ou pouca apneia. Então a gente chama de roncopatia primária. Pode ser que tem que estar alerta, que pode ser que no futuro esse ronco se torne em apneia. Se torne uma apneia. Não é incomum as pessoas começarem com ronco e depois disso se revelar à frente lá uma apneia. Então, por isso, prevenção. Evitar ganho de peso, atividade física, essas coisas que a gente já sabe. Tá. O grave seria, então, 40... Eu até trouxe uma tabelinha aqui, porque às vezes são coisas técnicas, né? Sim. Sabia que você ia me perguntar? Eu trouxe aqui uma tabela. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe aqui anotado aqui, ó. Vamos ver se está aqui, ó. Uma tabelinha aqui, ó. Ó, normal. Ou seja, abaixo de 5 eventos por hora, né? Então pode haver ronco simples sem impacto clínico, né? Ou seja, leve, de 5 a 15 eventos por hora. Já demonstra que tem apneia ocasional. Apneia e hipopneia que chama. Porque a apneia é quando é o bloqueio total. E a hipopneia é quando é o bloqueio parcial. Acima de 30% de bloqueio já considera apneia. A hipopneia. Daí a moderada é de 15 a 30 e acima de 30 é grave. Então, nesse caso dessa paciente, já estava na classificação de grave. Já tinha uma certa idade, não tinha indicação cirúrgica, estava tudo bem com ela. Não tinha aumento de tonsilas palatinas, as amígdalas, não tinha desvio do septo, não tinha adenoide, não tinha pólipo nasal, não tinha sinusite, não tinha rinite. Tudo certo. Tava assim, acima do peso, então a orientação era perder peso e usar o CPAP. E ela se adaptou muito bem ao CPAP. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.